A paz do Senhor, jovens, um bom domingo para você e para toda a sua família. Eu louvo a Deus por esta oportunidade de poder estar com vocês nesta manhã maravilhosa para estudarmos esta maravilhosa revista do segundo trimestre de 2021. Foi uma surpresa agradável de novamente poder falar a vocês e espero contribuir com isto nesse estudo que estaremos nesta manhã aprendendo mais do Senhor por meio da sua palavra. Aos nossos visitantes, um bem-vindo, é uma honra tê-lo conosco e aproveito e peço a você que não se inscreveu a se inscrever no canal, curtir e comentar os nossos vídeos. Isso vai nos ajudar a propagar a palavra de Deus e que ela possa chegar a outros irmãos e assim contribuir para que o reino do Senhor possa avançar. Vamos então orar para iniciar o nosso estudo. Maravilhoso Deus e Pai, diante de Ti estamos nesta manhã. Queremos agradecer o Senhor por esta rica oportunidade que o Senhor nos concede, de podermos desfrutar da Tua palavra, que seja uma manhã, Senhor Deus bendito, onde os nossos ânimos espirituais possam ser fortalecidos, que a Tua palavra possa, Senhor meu Deus, encontrar guarida nos corações daqueles que irão ouvir a Tua palavra e que ela possa, assim, cumprir os propósitos pela qual ela foi nos dada. Assim eu louvo, te agradeço, te peço a tua bênção, em nome de Jesus. Amém. Então nós estamos estudando, os jovens, nesse segundo trimestre de 2021, o tema da revista é O Cuidado de Deus com o Corpo de Cristo, lições da carta do apóstolo Paulo aos Coríntios para os nossos dias. E hoje, no dia 25 de abril de 2021, nós vamos estudar a lição de número 4, que tem por tema a sabedoria divina. Então, vocês já estudaram, né, as lições 1, 2 e 3. A primeira falava sobre a carta de Paulo à igreja de Corinto, as ações de graças pela igreja de Corinto, que foi a lição 2. A lição 3, domingo passado, foi divisões na igreja, e hoje nós vamos estudar a lição de número 4, que tem por tema a sabedoria divina. Os objetivos dessa lição o primeiro, ressaltar a cruz de Cristo e a sabedoria de Deus. Isso vai estar no primeiro tópico, né, do nosso estudo. No segundo tópico, nós vamos mostrar que a vida eterna e a verdadeira sabedoria vem de Deus. E no último tópico, nós vamos saber que a verdadeira sabedoria está em conhecer a Cristo e Cristo crucificado. Ok? O texto do dia, né? Nós, na classe dos adultos, chamamos de texto áureo, diz assim: visto como na sabedoria de Deus, o mundo não conheceu a Deus pela sua sabedoria, e aprove a Deus salvar os crentes pela loucura da pregação. 1 Coríntios, capítulo 1, versículo 21. A síntese dessa lição, o resumo, né, desta lição, diz que a mensagem da cruz é loucura para os que não conhecem a Cristo, mas é a manifestação do poder e sabedoria de Deus para a salvação de todo aquele que crer. O texto bíblico da nossa lição, que nós vamos tomar por base para a aula desta manhã, deste domingo, está em 1 Coríntios, capítulo 1, do verso 18 até o verso 25. Vamos então fazer uma leitura para que nós possamos estar a par do que nós falaremos nesta manhã. Diz aí o primeiro versículo
do texto, versículo 18. Porque a palavra da cruz é loucura para os que perecem, mas para nós que somos salvos é o poder de Deus. O versículo 19, porque está escrito: destruirei a sabedoria dos sábios e aniquilarei a inteligência dos inteligentes. O versículo 20, onde está o sábio? Onde está o escriba? Onde está o inquiridor deste século? Porventura, não tomou Deus louca a sabedoria deste mundo? Visto como, na sabedoria de Deus, o mundo não conheceu a Deus pela sua sabedoria, e aprove a Deus salvar os crentes pela loucura da pregação. Verso 22, porque os judeus pedem sinal, e os gregos buscam sabedoria, mas nós pregamos a Cristo crucificado, que é escândalo para os judeus e loucura para os gregos. Mas para os que são chamados, tanto judeus como gregos, lhes pregamos a Cristo, poder de Deus e sabedoria de Deus. Porque a loucura de Deus é mais sábia do que os homens, e a fraqueza de Deus é mais forte do que os homens. Glória a Deus pela sua palavra nesta manhã. Então, na lição deste domingo, como está aí na introdução da nossa revista, nós veremos o que Paulo resume em Isaías, no capítulo 29 e versículo 14, né, que também está aí, Paulo usou aí no versículo 19, né, do nosso texto bíblico, onde Deus ele faz uma promessa, né, de uma obra maravilhosa, onde a sabedoria e o entendimento dos sábios pereceriam, certo? E ela se cumpre justamente em Jesus Cristo, por meio da cruz de Cristo, onde Deus manifesta, né, o seu poder de salvar o pecador e também a sabedoria de Deus em salvar os homens por meio da cruz de Cristo. Amém? Então, o apóstolo Paulo, aí ele mostra aos coríntios que a salvação ela só pode ser obtida mediante ao Cristo crucificado e ressuscitado. Sem Jesus Cristo não há salvação, como está no nosso texto de 1 Coríntios, no capítulo 1, o verso 30 e 31, onde ele fala que Cristo é a nossa justiça, a nossa santificação e a nossa redenção. Então, o primeiro ponto aí da nossa lição é: a cruz de Cristo é loucura para o mundo. Pegando por base aí o versículo 18. Judeus, romanos e gregos não conseguiam compreender a revelação da vitória de Cristo na cruz. Olha só que interessante, né? Os judeus, romanos e gregos, eles não conseguiam compreender a revelação da vitória de Cristo na cruz. E é justamente o que Deus havia prometido lá em Isaías, no capítulo 29, versículo 14, onde ele destruiria, né, a sabedoria dos sábios, aniquilaria a inteligência dos inteligentes, justamente para manifestar e revelar o poder de salvação somente àqueles, né, que o Senhor assim, né, os escolheu para serem salvos por meio da pregação da palavra de Deus, né? A própria palavra de Deus diz que o Senhor ocultou, né? Jesus, uma vez ele disse, né? Graças te dou, Pai, porque ocultastes estas coisas a sábios e entendidos e revelastes aos pequeninos. Se a palavra de Deus chegou até você, é porque Jesus Cristo, por causa do Espírito Santo, revelou ao seu coração e você entendeu a obra poderosa de salvação por meio da cruz do Calvário.
Então, para os gregos, o herói era sempre o vencedor, triunfante, e para os romanos, a morte de cruz era para os subversivos, né? Os inimigos políticos. Eram aquelas pessoas que eram consideradas um perigo para a manutenção do imperialismo romano. E para os judeus, a morte de cruz era uma maldição. Então, os judeus, eles esperavam, né, o Messias, né, aquele que triunfaria sobre os inimigos, né, sobre as nações, libertaria eles de todo o cativeiro, certo? E um Cristo que veio de forma como Jesus veio, né? Que foi humilhado, crucificado, condenado à morte, né? Pelo tribunal judaico. Isso para o judeu não era aceitável, né? A visão, né? A espera de um Salvador, de um Messias que eles almejavam, não era como o Cristo que foi revelado. Então, para eles, a morte de Jesus na cruz era humilhante, amaldiçoada e repugnante. A cruz é um emblema paradoxal. Para uns, ela representa vergonha, fracasso e derrota, mas para outros, triunfo, conquista e vitória. O apóstolo Paulo, ele estava em Corinto, uma importante cidade grega. E nessa cidade de Corinto, os grandes pensadores, eles disputavam suas ideias em praça pública. E seus admiradores certamente os aplaudiam. Por serem amantes da sabedoria, eles consideravam a pregação acerca do Cristo crucificado uma verdadeira loucura. Paulo, porém, ele não se deixa mover por essas reações. Ele continuou pregando a mensagem da cruz. Amados jovens, não há outro evangelho a ser anunciado, a ser pregado, senão Cristo e Cristo crucificado. Não há boas novas, né, para o pecador fora da cruz de Cristo. E é pela morte de Cristo que temos vida e é pelo seu sangue que recebemos perdão e redenção. A cruz de Cristo pode ser vista como um sinal de fraqueza pelos incrédulos, mas para nós, o que cremos é o poder de Deus e a sabedoria de Deus. O segundo subtópico desse primeiro tópico diz que a cruz de Cristo é o poder de Deus para os salvos, ainda em cima do versículo 18. Enquanto para os romanos, né, os gregos, os judeus e os sábios, segundo este mundo, a morte de Jesus na cruz era uma pedra de tropeço, para os cristãos é a pedra angular, é o único meio de se chegar a Deus. Então observa que para os gregos, para os judeus, para os sábios, segundo este mundo, a morte de Jesus na cruz era uma pedra de tropeço, né? Ou seja, era algo que eles não aceitavam. Mas para os cristãos, para os salvos, ela é a pedra angular, o único meio de se chegar a Deus. A pedra angular era aquela pedra principal, onde numa edificação, por ela direcionava todas as outras pedras. A fundação de um edifício era baseado em cima desta pedra angular. Então, a partir dela, todo o edifício era construído. Toda a obra, toda a casa era feita a partir dessa pedra angular. Ela é a pedra principal, ela que direcionava todas as demais. Então, Jesus, para nós que somos salvos, que conhecemos o Senhor por meio da pregação do Evangelho, onde o Espírito Santo de Deus abriu os nossos entendimentos para compreender que só em Jesus a salvação, só em Jesus encontramos a vida, só em Jesus
encontramos a verdade, que Ele é o único caminho. Para nós, Ele é a pedra principal. É a partir dele que todas as nossas decisões, toda a nossa vida, ela é pautada por meio de Cristo. Nosso viver, os nossos relacionamentos, né, as nossas buscas, os nossos anseios, todos passam por meio de Jesus Cristo. Então, a obra de Cristo, Ele satisfez a necessidade da justiça de Deus pelo pecado da humanidade, pois ela anulou a sentença que havia contra a humanidade. A morte de Cristo na cruz é um fato central para o cristianismo. E é interessante que a palavra latina, cruz, ela vem da palavra crucial. Ou seja, crucial é o que? Central, é importante. Então, para os budistas, não importa muito como Buda faleceu, mas faria toda a diferença do mundo para os cristãos se Jesus tivesse morrido de um ataque cardíaco nas praias da Galileia. E não crucificado no alto do Gólgota. A cruz é um símbolo universal do cristianismo. Mesmo no mundo onde mais e mais ela tem perdido o seu significado, o apóstolo Paulo, ele escreveu: certamente que a palavra da cruz é loucura para os que perdem, mas para nós que somos salvos, o poder de Deus. A mensagem da cruz, ela traz incompreensão por parte das pessoas. Acham louco pregar e Jesus salvar por meio da sua morte na cruz. Um exemplo disso, de que o mundo não aceita, numa conferência chamada de Reimaginando Deus, né? Foi em 1999, onde a feminista Dolores Williams é um exemplo moderno de pessoas que se ofendem com a cruz. Olha o que ela declarou: acho que não precisamos de uma teoria em que os pecados têm que ser pagos pela morte de alguém. Acho que não precisamos de um cara pendurado numa cruz, sangrando e outras coisas desse tipo. Olha que blasfêmia em relação à não compreensão, ao não entendimento da salvação por meio de Jesus, por meio da sua morte na cruz. Nós podemos compreender a repulsa natural que as pessoas sentem pela cruz. A execução por morte de cruz, como nós falamos, era algo terrivelmente cruel. Foi provavelmente uma das formas mais depravadas de execução jamais inventadas pelo homem. Então nada mais era do que uma morte lenta por tortura. Então, de acordo com Marcos, no capítulo 15, na página 192 aí da nossa Bíblia devocional, o versículo 25, Marcos descreve, né, que foi a hora terceira que crucificaram Jesus. A hora terceira, de acordo com o nosso horário, seria às 9 horas da manhã que Jesus foi crucificado naquela cruz. Sendo que antes ele já havia sido moído, chicoteado, açoitado, colocaram uma coroa de espinho, né? Insultaram o nosso Senhor, cuspiam. Foi moído antes de ser crucificado. Então, às 9 horas da manhã, Jesus ele é crucificado, era pendurado naquela cruz. Uma morte lenta e agonizante que durou cerca de 6 horas. No versículo 34 de Marcos, no capítulo 15, diz que a hora nona, ou seja, às 3 horas da tarde. Então, de 9 horas da manhã até 3 horas da tarde, Jesus foi morto de uma forma lenta, agonizante, sangrando ali naquela cruz.
e ele exclama, a palavra de Deus diz que ele exclama com grande voz, dizendo: Eloi, Eloi, lama sabachthani, que traduzido é Deus meu, por que me desamparaste? E o versículo 37 diz que Jesus ele deu um grande brado, possivelmente como está escrito lá em João: está consumado, tetelestai, e ele expira e morre assim que ele dá esse brado, entregando nas mãos do Senhor o seu espírito. Ninguém jamais sobreviveu a uma crucificação. Os outros que estavam ali, eles não passaram por toda aquela humilhação que Jesus passou. Tanto é que eles tiveram que quebrar as pernas daqueles 2 ladrões que estavam ali, porque eles ainda não haviam sido morridos. Mas quando eles chegaram diante de Jesus, ele já estava morto. Ele já estava, já não tinha mais a vida devido a toda essa morte agonizante. Mas, amados e jovens, para os que creem, a cruz ela faz um sentido perfeito. A salvação do homem ela só pode ocorrer através de uma satisfação dada à lei de Deus, de que o homem quebrou e tem quebrado sempre as suas leis. E somente Deus ele pode perdoar, mas também somente Deus ele pode pagar. E Cristo, verdadeiro Deus e verdadeiro homem, ele colocou-se em nosso lugar, como representante daqueles que creem, e ele sofreu a penalidade merecida a nós, satisfazendo a justiça divina. Portanto, para os que creem, a cruz é mais que um símbolo a ser levado no pescoço ou pendurado nas paredes das igrejas. É o caminho de Deus para salvar todo aquele que crer. O terceiro subtópico desse primeiro tópico: a sabedoria de Deus, ela prevalecerá sobre a sabedoria do mundo. Paulo, em sua carta aos Romanos, no capítulo 1, no versículo 21, ele usa as seguintes palavras: tendo conhecido a Deus, não o glorificaram como a Deus. Tais palavras referem-se àqueles que reconheceram a existência de Deus por meio do conhecimento natural, mas não o reconhecem como Deus. Uma coisa é reconhecer a existência divina, outra é se submeter e glorificar a Deus como soberano e Senhor, como está aí na nossa lição. Você, jovem, reconheceria que aquele que foi externamente, de forma visível, humilhado, rejeitado, desprezado, tentado, enfraquecido e condenado e morto de uma forma tão miserável, porém, ao mesmo tempo, ele foi sobremodo enaltecido, honrado, fortalecido, aceito e vivificado, se a sabedoria do Espírito Santo não lhe ensinasse isso. Quando a sabedoria da cruz, ela não é entendida, também a Escritura, ela permanece um livro trancado, pois a cruz de Cristo é a única chave para a revelação da sabedoria de Deus. Toda a palavra de Deus fala de Cristo. Desde Gênesis a Apocalipse está falando de Cristo, apontando para o Cordeiro que foi morto antes da fundação do mundo. Lá em Gênesis nós começamos a ver quando o próprio Senhor, ele ali sacrifica um cordeiro para vestir a vergonha de Adão e de Eva. Nós vemos em toda a palavra de Deus, no Pentateuco, nos profetas, nos salmos, em
no Novo Testamento, nas cartas, tudo falando a respeito de Cristo. A circuncisão, o sangue que é derramado, as ovelhas, os bodes, aquilo que é ofertado ao Senhor, aponta para Cristo, apontam para a cruz de Cristo. E Jesus, ele disse que quando ele fosse levantado entre o céu e a terra, ele atrairia todos para ele. Então, a cruz é a forma onde nós encontramos Deus. É por meio da cruz que Deus revela toda a sua sabedoria e todo o seu poder. A sabedoria humana, ela se escandaliza com a palavra de Deus e se irrita com a cruz de Cristo. Isto porque a sabedoria, a nossa sabedoria, ela está apaixonada por si própria. É como um doente que não quer que o médico o ajude. A nossa sabedoria é sabedoria da carne, que resiste à vontade de Deus. E a cruz de Cristo é o juízo daquilo que os homens se orgulham. A cruz é o juízo de toda a glória humana. A cruz de Cristo contesta violentamente o senso natural, mas foi por meio dela que Deus revelou o seu poder de salvar os homens, a sabedoria de Deus em salvar por meio da fraqueza, por meio do sangue derramado, por meio da cruz do nosso Senhor Jesus Cristo. O segundo tópico da nossa lição, a vida eterna e a verdadeira sabedoria vem de Deus. Então, a vida eterna e a verdadeira sabedoria vêm de Deus. Elas não podem ser obtidas por meio do legalismo religioso. Então diz aí a nossa lição que a sabedoria de Deus aponta para a cruz de Cristo, para a partilha dos sofrimentos de Jesus e para o testemunho de uma vida transformada. Muitos judeus que viviam em Corinto defendiam uma justiça própria, advinda pelo cumprimento da lei. Porém, Paulo deixa claro que nenhum ser humano é justificado pelas obras da lei, como está aí em Romanos, no capítulo 3, verso 20, onde Paulo diz que, visto que ninguém será justificado diante dele por obras da lei, em razão de que, pela lei, vem o pleno conhecimento do pecado. A Bíblia não podia ser mais clara sobre esta questão. Ninguém será justificado diante de Deus por meio das obras da lei. Deus nunca vai declarar qualquer pessoa justa com base na sua obediência à lei. Porque a lei é como uma régua reta. A nossa vida é uma linha torta. E a régua, ela não pode tornar a linha reta. Ela só pode mostrar o que ela não o é. A lei não foi dada para nos salvar. Pelo contrário, em razão dela veio o pleno conhecimento do pecado. A lei, ela não nos justifica, ela simplesmente nos mostra que falhamos em cumprir os padrões morais de Deus. E como tal, ela só pode nos acusar e nos condenar. De uma forma ou de outra, nós quebramos cada um dos 10 mandamentos. Nós temos desobedecido a Deus de formas tão diferentes. Temos sido desobedientes a nossos pais, aos nossos superiores, às autoridades. Nem sempre nós temos sido puros, honestos, generosos e verdadeiros. O veredito de Deus sobre o mundo inteiro é definitivo, que não há justo nenhum sequer, como está lá em Romanos, no capítulo 3 e o versículo 10. E isto, jovens, nos inclui. Deus diz que nós não somos justos. A lei é como um espelho que revela o nosso rosto sujo e manchado.
A lei não pode nos limpar, assim como um homem não pode limpar o seu rosto com um espelho. Ainda assim, o espelho ele serve a um propósito muito útil, caso o homem, tendo percebido o seu problema, resolva limpar o seu rosto com água, com sabão. Da mesma forma, a lei de Deus, ela é indispensável para nos persuadir da nossa maior necessidade espiritual. A lei aponta para o nosso pecado. Ela revela a nossa culpa e nos ameaça com uma punição eterna. E é bom, jovens, que nós fiquemos aterrorizados com a lei de Deus. Contudo, não devemos nos desesperar. Conscientes de nosso pecado, devemos olhar para a cruz, sem qualquer pretensão de mérito pessoal, e humildemente clamarmos por misericórdia. Podemos nos recompor e irmos a Deus, cuja lei nós temos quebrado. Porque sabemos que Ele enviou o Seu Filho, nascido de mulher, nascido sob a lei, para resgatar o que estavam debaixo da lei, a fim de que conhecemos e recebemos a adoção de filhos, como Paulo escreveu lá em Gálatas, no capítulo 4, o verso 4 e 5. Deus enviou Jesus para fazer por nós o que a lei nunca poderia fazer. Ele veio nos redimir e nos livrar do pecado. A lei foi dada por Deus a Moisés no Monte Sinai. A nossa jornada espiritual começa ali, jovens, no Monte Sinai. Ali nós trememos de medo diante dos trovões e diante do fogo da lei de Deus. Mas Deus nos deu um lugar de refúgio que nos abriga e nos salva. E pela graça de Deus, nós somos levados ao Gólgota, à cruz de Jesus. E ali, somente em Cristo, encontramos a nossa justificação. Glória a Deus por nos ter dado a Jesus como nosso refúgio, como a nossa justificação e a nossa redenção. Somente em Cristo nós encontramos a nossa salvação, não por meio de obras, não por meio de fazeres, mas simplesmente pela graça, por meio da fé, recebemos a Jesus Cristo e Ele é poderoso para nos salvar e para nos perdoar de todos os nossos pecados. O segundo subtópico desse ponto 2, a verdadeira sabedoria não se revela por determinação humana. Diz aí a nossa lição que alguns gregos, com tendências gnósticas, movimento filosófico religioso de caráter esotérico, místico e sincrético, que surgiu nos primeiros séculos da era cristã, à margem do cristianismo organizado, criam que já haviam alcançado o conhecimento necessário para a salvação. Que tolice, né, jovens? Eram vaidosos e desconsideravam os outros. Eles faziam um descaso do ensino de Paulo, considerando-o ingênuo tanto no conteúdo quanto na retórica. Então, dessa forma, eles não davam abertura para a iluminação do Espírito Santo por meio da palavra. Eram soberbos, achando que por meio do conhecimento, por meio da sua sabedoria, eles poderiam encontrar a salvação. Deus, em sua sabedoria, Ele providenciou para que o mundo nunca o encontrasse através da inteligência humana. É como diz o versículo 19 do nosso texto bíblico da nossa lição. Porque está escrito: destruirei a sabedoria do sábio e aniquilarei a inteligência dos inteligentes. Então,
Deus, né, ele se manifestou e salvou a todos quantos comprovadamente levaram a sério a sua mensagem. E essa mesma mensagem que o mundo considera absurda e ridícula. Alguns na igreja em Corinto estavam tentando fazer o evangelho intelectualmente respeitável à sociedade. Sua preocupação em serem inscritos culturalmente neste mundo os fez sensíveis aos aspectos da mensagem cristã. Achavam que eram ofensivos para os filósofos e formadores de opinião da época. A igreja de Corinto não havia pensado em abandonar a sua fé, só de redefini-la de modo a se tornar mais dirigível aos intelectuais. Quantos hoje, nestes dias, percebem, irmãos, nós podemos perceber que tentam fazer a mesma coisa, tornar a mensagem agradável, não falarmos sobre o pecado, sobre o juízo, sobre o inferno. E também não falar da humilhante forma como Deus nos quebranta por meio da cruz de Cristo. Um Cristo crucificado. Como diz o hino, se eu amo a mensagem da cruz, porque dela eu encontro graça e luz. Que nós, irmãos, possamos nos gloriar na cruz de Cristo. Porque nela encontramos a nossa salvação. E Paulo, ele caiu duramente sobre esta igreja, por sua iniciativa de tentar casar a sabedoria do mundo com a de Deus. Ele sabia muito que a obtenção do status intelectual resultaria em uma perda de poder espiritual e finalmente levaria ao colapso da fé verdadeira. A mensagem da cruz, ela é o poder de Deus. Ela é a sabedoria de Deus. Nós não devemos de forma nenhuma, amados, querermos fazer discípulos por meio de uma sabedoria intelectual. É claro que nós devemos procurar conhecer, aprender, mas não está nisso. Está numa vida cheia do Espírito Santo. Num crente cheio do Espírito Santo, que tenha a ousadia do Espírito para pregar a palavra de Deus com poder e com graça. Vamos ser francos, jovens. Há muitas coisas acerca da mensagem cristã que é considerado escandaloso para os judeus e idiotice para a sociedade. Mas o maravilhoso é que Deus usa essa mensagem, que parece ser idiota, para salvar os que genuinamente creem. Ele confunde toda a pompa e pretensão deste mundo, usando as coisas deste mundo, as desprezadas, como Cristo, ele se fez na carne. Ele se humilhou, né? Ele foi desprezado, eliminando qualquer possibilidade de glória humana. E ele assegura que somente Deus recebe o crédito da glória. Louvado seja o nome do Senhor. O terceiro subtópico desse ponto 3 diz que Cristo, a verdadeira sabedoria, garante a vida eterna. Paulo identifica claramente Cristo como a sabedoria de Deus. Cristo, poder de Deus e sabedoria de Deus. E Cristo, o qual para nós foi feito por Deus sabedoria. Ele faz isso dentro de um contexto de oposição entre a sabedoria humana e a sabedoria divina. Por isso, de forma natural, o ser humano não entende o plano de Deus para a salvação da humanidade por meio de Cristo Jesus. Os que foram chamados pela graça de Deus e que responderam pela fé, entendem que a cruz de Cristo
é o poder de Deus, é a sabedoria de Deus. E a chave da nossa redenção, da vida eterna, jovens, não é o Cristo da manjedoura, não é o Cristo que adentrava no templo, ou o Cristo que pregava nas praças públicas. A chave da nossa redenção, a chave da nossa vida eterna é o Cristo da cruz. Foi na morte de Cristo que Deus revelou a loucura da sabedoria humana e a fraqueza do poder humano. Nós somos chamados a participar da comunhão por causa de nossa união com Jesus Cristo. Se hoje nós estamos aqui, porque foi por causa da cruz de Cristo que Ele nos uniu, por meio do seu sangue derramado, que nos fez irmãos, que nos fez filhos de Deus. Ele morreu por nós. E é por isso que estamos aqui. Fomos batizados em seu nome e somos identificados com a sua cruz. Glória a Deus por Jesus Cristo. O terceiro e último tópico da nossa lição diz que a verdadeira sabedoria está em conhecer a Cristo crucificado. O orgulho humano é derrotado na cruz de Cristo. Diz que Jesus afirmou: a vida eterna é esta, que conheço a ti, só por único Deus verdadeiro e a Jesus Cristo. Essa afirmação é um grande obstáculo para a sabedoria humana, pois para conhecer a Deus é preciso dar crédito à mensagem do Evangelho. Por isso, Paulo afirma que sua pregação não consistiu em sabedoria de palavras. Deus rejeita os orgulhosos, mas aos humildes, a palavra de Deus diz que Ele concede a sua graça. Os coríntios tinham a tendência de se ensoberbecer, mas o Evangelho da graça de Deus não deixa espaço para a vanglória pessoal. Deus ele não se impressiona com a sua aparência, com a sua posição social, com as suas realizações, com a sua origem ou com a sua situação financeira. No versículo 26 e 27, Paulo os lembra de sua identidade. Eles não eram sábios, nem poderosos, nem nobres. Deus não os chamou por causa do que eles eram, mas apesar do que eles eram. A igreja de Corinto era constituída principalmente de pessoas comuns. E a palavra de Deus diz que Deus escolheu as coisas loucas, as coisas fracas, as desprezadas para mostrar a esse mundo arrogante sua necessidade da graça divina. O mundo perdido admira as origens, a posição social, o sucesso financeiro, o poder, o reconhecimento, mas nenhuma destas coisas garante a vida eterna. Se os teus olhos, jovens, estão admirando estas coisas, se você se impressiona com as origens da onde você veio, se o seu orgulho está na sua posição social, no seu sucesso financeiro, ou nas coisas que você pode e nas coisas que você tem. Se você busca reconhecimento, eu peço para que você mude a sua rota, que você dê uma volta e possa olhar para a cruz de Cristo, porque estas coisas, elas não podem de forma alguma garantir a você a vida eterna. Somente por meio da cruz de Cristo é o caminho para que nós possamos voltar para Deus. O segundo subtópico diz que o salvo, ele alcança a sabedoria de Deus na cruz de Cristo. Confiar em si mesmo é vangloriar-se diante de Deus. Em contraste, Paulo afirma que Deus escolheu as coisas humildes, desprezíveis, que humanamente não têm valor, pois ele não olha para a aparência. A experiência da cruz de Cristo ensina a humildade para
o cristão. Entre o povo de Deus, a humildade é um imperativo. Deus, ele escarnece dos escarnecedores, mas dá graças ao humilde. Tiago, ele diz que Deus resiste aos soberbos, mas ele dá graça aos humildes. E o apóstolo Pedro, ele ordena: humilhai-vos, pois, portanto, debaixo da poderosa mão de Deus, para que ele, em tempo oportuno, vos exalte. A humildade deve ser a marca do cristão, pois o seu Senhor e Mestre foi manso e humilde de coração. Jesus dizia aos discípulos que maior é o que serve e que ele mesmo veio não para ser servido, mas para servir. E ele fez mais do que isso. Ele deu a sua vida por nós. Alguém tem dúvida de que Jesus é o modelo ideal de humildade? Como escreveu o nosso comentarista, a experiência da cruz de Cristo ensina a humildade para o cristão. O terceiro subtópico, desse último tópico diz que a glória de Deus revelada na cruz de Cristo. Diz aí a nossa lição, Paulo deixa claro para os crentes de Corinto que o homem jamais poderá alcançar a verdadeira sabedoria sem Deus. Sem olhar para a cruz de Cristo, ele faz uma afirmação reconfortante para aqueles que estão amparados na cruz de Cristo. Mas vós sois dele em Jesus Cristo, o qual para nós foi feito por Deus justiça, santificação e redenção. A ênfase dessa passagem, desse versículo 30 de 1 Coríntios, capítulo 1, verso 30, é que Deus ele mostra a sua sabedoria por meio da justiça, por meio da santificação e por meio da redenção que temos em Cristo. E cada um desses termos teológicos tem um significado especial para o cristão. O primeiro, que a justiça, ela refere-se à nossa posição diante de Deus, que nós fomos justificados. Deus nos declarou justos em Jesus Cristo. Segundo, que a santificação ela refere-se que somos também santificados, separados para pertencer a Deus e lhes servir. E terceiro, que a redenção, ela enfatiza o fato de que nós somos livres, porque Jesus Cristo pagou o preço por nós na cruz do Calvário. Quando Cristo voltar, todos os que creram experimentarão uma redenção plena. Hoje nós podemos desfrutar dessa redenção. Como diz o apóstolo Paulo lá em Efésio, nós habitamos nas regiões celestes, mas chegará um dia de que essa redenção será plena, será completa, quando nós estivermos para sempre com o Senhor. Assim, em certo sentido, jovens, nós temos aqui os 3 tempos da salvação: passado, presente e futuro. Passado, porque nós fomos salvos do castigo do pecado por meio da justiça de Cristo. Presente, porque nós estamos sendo salvos do poder do pecado por meio da santificação. E futuro, porque seremos salvos da presença do poder do pecado por meio da redenção plena. Cada cristão tem todas estas bênçãos em Jesus Cristo. Que sabedoria de Deus encontramos na cruz do Calvário. Assim, por que se gloria, então, em homens? Por que se gloriar em homens? O que Paulo tem que nós não temos. O que Pedro tem mais de Jesus Cristo do que nós. O que Apolo tem. Embora eram homens piedosos, mas nós não deveríamos de forma nenhuma nos gloriar neles, como a igreja de Corinto
assim escolhia o seu grupo. Nós devemos nos gloriar no Senhor, não em nós mesmos ou em nossos líderes espirituais. A palavra de Deus diz aí, nesse último versículo, que aquele que se gloria, gloria-se no Senhor. Jesus Cristo, poder de Deus e sabedoria de Deus. Glória a Deus. Chegamos ao final desta lição. Nós iremos agora concluir, mas antes de concluir, eu quero dar a você a liberdade para que você possa também abençoar a obra de Deus. Ofertar nesta manhã, na escola dominical, abençoando assim a obra do Senhor. Louvando a Deus, adorando ao Senhor por meio das suas ofertas. Que você possa, com alegria, com o coração jubiloso, abençoar a obra do Senhor. Todos podem abençoar. Ninguém pode ficar de fora, diante de tão gloriosa graça que o Senhor nos concedeu. A palavra de Deus diz que, Deus falando que ninguém apareceria diante dele de mãos vazias. Que nesta manhã você possa ofertar. Não importa qual o valor, mas importa qual é a sua motivação, qual é o seu propósito. Se você está fazendo isso com amor à obra de Deus, Deus assim conhecerá. E certamente Deus ele não fica devendo a ninguém. Então, que nessa manhã você oferta ao Senhor, por meio das ferramentas, por meio das contas que aparecem aí abaixo do vídeo, ou se preferir, que você possa levar à casa do tesouro, hoje à noite, e ali entregar a sua oferta. Então, concluindo a nossa lição, Paulo ele repudia a arte de retórica e da sabedoria humana, em contraste com a loucura da cruz e sabedoria de Deus. Então ele reforça que a mensagem da cruz, do Cristo crucificado, que era considerada loucura para os romanos, gregos e judeus, é a medida exata da verdadeira sabedoria divina. Em 1 Coríntios, no capítulo 1, versículo 21, que diz que aprove a Deus salvar os crentes pela loucura da pregação. E eu quero destacar aqui 3 verdades. Em primeiro lugar, que a pregação é uma loucura porque o seu conteúdo é a cruz. E a cruz, como nós vimos, era um escândalo para os judeus e vergonha para os gentios. Mas foi na cruz que Deus demonstrou o seu mais eloquente amor e fez reluzir a sua mais profunda justiça. Foi na cruz que Deus puniu os nossos pecados, imputando-os ao seu Filho. E foi na cruz que Deus desamparou seu Filho para nos perdoar e nos justificar. Como nós lemos aqui em Marcos, quando Jesus, ele diz, por que me desamparaste? Deus assim fez para nos perdoar e para nos justificar. Foi na cruz que a cabeça da serpente, como prometida lá no jardim do Éden, ela foi esmagada. O preço de nossa redenção foi pago e a nossa salvação foi consumada. Em segundo lugar, a pregação ela é uma loucura porque a sua exigência é radical. A pregação exige de todos os homens arrependimento e fé em Jesus. A menos que o homem reconheça que está perdido e se arrependa dos seus pecados, pondo somente em Jesus a sua confiança, ele não pode, de forma alguma, ser salvo. Não há salvação em nenhum outro nome, exceto no nome de Jesus.
E ninguém pode ser salvo pelas obras, nem mesmo pela sua religiosidade. Se você é bonzinho, se você cumpre, né, todos os ritos da religião, apenas pela graça, mediante a fé. E a fé, ela vem pelo ouvir, pela pregação, e a pregação pela palavra de Cristo, como está lá em Romanos, no capítulo 10, versículo 17. Em terceiro e último lugar, a pregação é uma loucura, porque sua mensagem não agrada aos sábios deste mundo. A pregação não é um discurso humanista de um estadista que exalta o homem e coloca no pedestal. Ao contrário, fere seu orgulho, mostrando que sua sabedoria é incapaz de reconhecer a existência de Deus ou mesmo as obras de Deus. O mundo não conhece a Deus por sua sabedoria. E é por isso que Deus não chamou muitos sábios e entendidos deste mundo, mas os pequeninos e humildes. É claro que essa arrogância não tem a ver com conhecimento e posição social. Há homens doutos, porém humildes, e porém também há homens ignorantes, soberbos. Há homens ricos, quebrantados, e há também homens pobres e arrogantes. Um indivíduo soberbo coloca-se fora do alcance do Evangelho. A pregação lhe é loucura, mas os que se humilham debaixo da poderosa mão de Deus, pela obra do Espírito Santo, esses ouvem, esses se arrependem, esses creem e esses são salvos pela graça. Ó bendito Evangelho! Ó bendita loucura do Evangelho! Ó bendita cruz de Cristo! Como afirmou o apóstolo Paulo, de uma forma enfática, ao dizer que a loucura de Deus é mais sábia do que os homens, e a fraqueza de Deus é mais forte que os homens. Que Deus abençoe a sua vida nesta manhã e que a palavra de Deus possa falar ao seu coração e que você possa, em Cristo, se gloriar. Aquele que se glorie, glorie-se no Senhor, porque nele, em Cristo, foi revelado o poder de Deus para salvar e a sabedoria de Deus também para nos salvar. Glória a Deus por todas as coisas. Louvamos e pedimos ao Senhor a sua bênção nesta manhã. Queremos agradecer a Deus nesta hora por este momento que passamos juntos estudando a palavra de Deus. E que o Senhor possa abençoar e que você esteja a cada dia mais firme e amando ao Senhor Jesus. Oremos. Maravilhoso Deus e Pai, nós queremos agradecer o Senhor por esta manhã, por esta lição, Senhor Deus. Oh, Senhor Deus, nós te agradecemos pela tua sabedoria, que é Cristo. Pelo poder, ó Deus amado, que a cruz de Cristo revelou para nos salvar. A vergonha da cruz, a humilhação, ó Deus, do teu Filho, para nos salvar, Pai. Nela encontramos graça, nela encontramos luz, encontramos perdão, encontramos justiça e encontramos a nossa redenção. Que o Senhor possa abençoar a vida de cada um nesta manhã. Dai-nos um domingo debaixo da tua bênção e que todos estejam jubilantes, animados, ó Deus, para estar adorando o Senhor nesta noite. Assim nós oramos e assim agradecemos e pedimos a tua bênção em nome de Jesus. Amém. Deus possa abençoar grandemente a sua vida. Amém.